Tragédia na BR-020. Sobe para 9 o número de mortos na batida entre um ônibus e duas carretas, perto de Formosa. Caso Louise. Esgotam possibilidades de recursos e assassino da UNB vai cumprir mais de 20 anos em regime fechado. Intervenção no Rio de Janeiro. A gente vai mostrar o que pode acontecer, como vai funcionar os detalhes, como vão funcionar os detalhes da tramitação no Congresso e que fim leva a reforma da Previdência. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago agora para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. Sobe para 9 o número de mortos na tragédia da BR-020, perto de Formosa. 6 pessoas morreram na hora e 3 vítimas levadas para o hospital de base não resistiram. 5 passageiros seguem internados em hospitais do DF, 2 deles em estado grave. O ônibus saiu para da Paraíba com 44 pessoas e deveria ter chegado em Goiânia nesta quinta. Ainda não se sabe o que levou o motorista, que está entre os mortos, a perder o controle e bater de frente com uma carreta. Ele saiu e voltou da pista e ainda atingiu uma segunda carreta. Com impacto, o ônibus partiu ao meio. Essas imagens de celular são dos primeiros socorros ainda no asfalto. No local da batida morreram 6 pessoas, entre elas um bebê de 1 ano e 2 meses e o motorista do ônibus, Edson Lopes Lima, que tinha 45 anos. Acompanhado por um bombeiro, o filho do motorista foi até as ferragens e ficou bastante abalado com a tragédia. Ao todo, 43 passageiros estavam no ônibus. Tivemos transportadas daqui 35 vítimas, 12 transportadas via terrestre e 3 aerotransportadas pelos helicópteros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, que gentilmente apoiou no socorro. Os 3 passageiros que chegaram de helicóptero em estado grave, com traumatismo craniano aqui no Instituto Hospital de Base, morreram horas depois do acidente. Outras 2 pessoas que foram levadas para o hospital de Sobradinho com várias fraturas no corpo continuam em estado grave. Ainda de acordo com o boletim médico divulgado pela Secretaria de Saúde na manhã desta sexta-feira, 4 pessoas já receberam alta. Outras 3 seguem em observação, mas sem gravidade, nos hospitais de Planaltina e do Paranoá. O acidente foi no quilômetro 45 da BR-020, que liga Brasília a Fortaleza. O ônibus saiu de Cajazeiras, na Paraíba, no fim da tarde de sexta-feira, com destino a Goiânia. O motorista assumiu a direção na cidade de Barreiras, na Bahia, e estava a 18 quilômetros de deixar o serviço. Segundo o colega de profissão, o ônibus iria parar em Formosa. Eu sei de Barreiras para o povoado do Bezerra. É um trecho do motorista, a jornada do motorista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus invadiu a pista contrária, batendo de frente com uma carreta. Em seguida, desgovernada, a carreta atingiu a grade de proteção da pista, bateu em outro caminhão e tombou, espalhando a carga de adubo. Por causa disso, a BR-020 ficou interditada nos 2 sentidos e um enorme congestionamento se formou durante todo o dia. Triste demais, mas infelizmente nós temos que esperar, né? O motorista de 44 anos da carreta, que vinha logo atrás do ônibus, não tinha carteira de habilitação para dirigir este tipo de carro. Neste caso, é necessária a categoria E. Ele foi levado para a delegacia de Formosa porque também tinha um mandado de prisão em aberto por receptação. Caso Louise, a Justiça encerrou o processo do assassino confesso da estudante da UNB, Louise Ribeiro. Isso significa que Vinícius Neres não pode mais recorrer e vai cumprir pena de 23 anos de prisão em regime fechado. O crime foi em 2016. O processo transitou em julgado no Tribunal do Júri de Brasília. Isso quer dizer que Vinícius Neres não pode mais recorrer à decisão. A tramitação foi totalmente concluída, sem mais possibilidades de recursos, em novembro de 2017, mas só foi oficializada nesta quinta-feira. Desta forma, a condenação de Vinícius Neres agora é definitiva. Ele já cumpriu 1 ano da pena. Vinícius foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado e destruição parcial de cadáver. O estudante matou a ex-namorada em um dos laboratórios de biologia da UNB
em março de 2016. Luíse Maria, de 20 anos, foi dopada com clorofórmio e teve parte do produto químico injetado na garganta pelo ex-namorado, que na época tinha 19 anos. O corpo dela foi encontrado em uma área de cerrado, no setor de Clubes Norte. Um dia depois da morte de Luíse, Vinícius Neres foi preso e confessou o crime e levou à Polícia Civil, onde estava o corpo. Um caso que chocou o Distrito Federal, e sobre este assunto já estamos aqui com Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. O que mais chocou nesse caso foi a tranquilidade do assassino ao relatar cenas do crime. A tranquilidade e a frieza, né? Nenhum arrependimento. Esse foi um dos crimes mais covardes da história recente aqui do Distrito Federal. A pena foi significativa, de 23 anos, mas é entristecedor a gente saber que mais uns 6, 7 anos no máximo, esse bandido estará solto novamente. Ele vai se habilitar à progressão de regime que vai garantir o cumprimento inicialmente no semiaberto, etc. e tal. Isso na melhor das hipóteses, porque haverá sempre advogados competentes, hábeis, que saberão encontrar outras brechas na lei, de maneira que um assassino tão frio, calculista, quanto este, fique menos tempo na cadeia do que ele merece. É uma pena que essa prisão não venha a cobrir ou a compensar ou que não tenha sido aplicada na extensão da dor que o crime desse sujeito covarde provocou. Uma suspeita de bomba na rodoviária do Plano Piloto. Foi ontem à noite, por volta das 9h30, e a Polícia Militar acabou interrompendo o trânsito na região. A ação mobilizou equipes do Batalhão de Operações Especiais. A suposta granada foi detonada em segurança durante a madrugada. Um robô do esquadrão antibombas do BOP fez a varredura no local. Você está vendo aí o robô. Ainda não há confirmação de que o material encontrado fosse realmente um explosivo. A PM informou apenas que era um objeto parecido com uma granada e no ano passado a polícia foi chamada para 34 ações semelhantes. E um acordo entre bancos e clientes para compensar as perdas nas poupanças nos planos econômicos Bresser, também Verão, Collor 1 e Collor 2, foi homologado ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O pagamento será feito à vista para quem tem até R$5 mil a receber. Quem tem valor maior vai receber de forma parcelada. O plenário do Supremo ainda vai analisar os termos desse acordo. E o governo federal vai assumir a segurança pública do Rio de Janeiro. A intervenção foi decidida na madrugada de hoje em uma reunião do presidente Michel Temer com governadores do Rio, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e os ministros da Defesa, da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional. Além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou desse encontro. Hora de falar com Sérgio Amaral, está com a gente por aqui. O assunto do dia, né, Sérgio? Muito boa tarde a você. Como vai ser o trâmite desse decreto do presidente? Olha, boa tarde, Rodrigo. O que vai acontecer daqui para frente ainda vai ser anunciado ao longo do dia, né? As Forças Armadas e o pessoal de segurança no Rio estão reunidos para discutir o plano de ação que deve ser anunciado ainda na tarde de hoje. O decreto do presidente Temer com a intervenção vai ser publicado a qualquer momento e entra em vigor imediatamente, só que dependendo segundo assessores técnicos da Câmara dos Deputados, vai depender ainda de aprovação do Congresso Nacional. Mas na prática, Rodrigo, desde já as Forças Armadas assumem o comando da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O interventor que vai comandar não só as tropas federais, como também as polícias civil e militar lá do Rio de Janeiro, é o comandante militar do leste, o general Walter Braga Neto, o mesmo que coordenou a segurança da Olimpíada lá no Rio de Janeiro em 2016. A maior expectativa, por enquanto, Rodrigo, é com relação ao texto do decreto de intervenção. Quais vão ser os limites de atuação das Forças Armadas? Normalmente, Exército, Marinha, Aeronáutica não podem prender ninguém. Os soldados das Forças Armadas não podem, por exemplo, entrar numa casa ou num prédio onde existam bandidos alojados lá dentro. Com o decreto de intervenção, eles vão poder fazer isso? Ainda não se sabe, né? Especialistas da área acham que justamente isso aí, os limites de atuação das Forças Armadas é que vão definir a maior possibilidade de sucesso ou não da intervenção. Aliás, sobre sucesso ou não da intervenção, o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, no café da manhã com os jornalistas, que se estendeu e terminou agora há pouco, disse que é preciso planejar, planejar e planejar. Por quê? Porque essa intervenção, segundo Rodrigo Maia, não pode dar errado de forma alguma. E daqui a pouco, Rodrigo, eu volto então para falar justamente sobre essa sua pergunta que eu vou deixar para depois, tá? Como vai ser a tramitação e quais os reflexos dessa intervenção, por exemplo, no Congresso Nacional, que precisa ainda votar a reforma da Previdência. Já, já. Combinadíssimo, obrigado, Sérgio. Agora, Cláudio Humberto, a gente falou mais cedo com o general Augusto Heleno na Rádio Band News e ele não durou a pílula, falou em guerra mesmo. Exatamente, até porque o Rio de Janeiro passa por uma guerra civil. Os militares não são convocados ou não entram numa guerra para perder. Os militares estão ali para aniquilar o inimigo. E é por isso que o general Augusto Heleno, em entrevista à Rádio Band News FM, advertiu para a necessidade da segurança jurídica dos militares. Eles não podem ir a campo, subir o morro, as favelas, combater o inimigo e com a expectativa de vir a ter que enfrentar ações na justiça e a processos que podem levá-los a 30 anos de cadeia por cumprirem a missão que lhes foi confiada. Então, os militares precisam mesmo dessa não só do apoio da sociedade, mas também do apoio da justiça brasileira, né, para que, afinal de contas, eles vençam essa guerra contra os bandidos. Agora, ajudaria muito se a sociedade carioca cheirasse menos cocaína. Esse desabafo, no início dos anos 2000, foi feito pelo então diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Lembram quando o jornalista Tim Lopes foi sequestrado e assassinado cruelmente? Naquela ocasião, o diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cansado de enxugar gelo, fez uma grave advertência. A sociedade carioca precisa escolher se quer paz ou se quer guerra. Se quer paz, tem que parar de financiar os traficantes, os bandidos, comprando drogas deles. A gente vê que essa intervenção agora é decretada exatamente logo depois do Carnaval, o Carnaval em que nunca os traficantes de drogas faturaram tanto como desta vez agora, né? Muitos daqueles foliões que reclamam da ação dos bandidos nas ruas do Rio de Janeiro durante o Carnaval são exatamente aquelas pessoas que mais compraram drogas, toneladas de drogas que financiam o tráfico. Essa colaboração da sociedade carioca é fundamental. Tem que cheirar menos e já será um grande avanço no combate à criminalidade. A gente vai continuar falando sobre esse assunto ao longo do Band Cidade e a seguir, o GDF começa processo de conciliação com motoristas que tiveram carros destruídos na queda do Ixão. O Band Cidade volta já.